Olá, sejam muito bem-vindos. Preparem-se, porque hoje a nossa missão é uma verdadeira investigação microscópica. A gente vai mergulhar fundo no mundo da micologia para entender como os cientistas agem como verdadeiros detetives para identificar os fungos que são, de fato, os culpados por trás de uma infecção. E tudo começa com essa pergunta aqui, que é o grande mistério da nossa investigação. Pensa comigo. Só porque um suspeito foi encontrado na cena do crime, isso já o torna culpado? Pois é, quando o assunto são os fungos, a resposta é bem mais complexa do que parece. E essa frase aqui, gente, é o princípio fundamental que guia os nossos detetives científicos. Esse é o grande desafio. Um fungo pode estar ali por acaso, sabe? Ele pode ser parte da nossa flora normal, um morador antigo do nosso corpo ou até mesmo um contaminante do ambiente que pegou uma carona até a amostra. O trabalho do laboratório é justamente esse: separar os inocentes dos culpados, porque um erro aqui pode levar a um tratamento totalmente errado. Então, aqui está o nosso plano de investigação. Primeiro, vamos ver os princípios básicos. Depois, a gente abre os arquivos de caso das leveduras, decodifica os segredos dos bolores e, por fim, encara os mestres do disfarce, os fungos dimórficos. E vamos lá! A primeira fase da nossa investigação é, como em qualquer bom filme de detetive, traçar o perfil do suspeito. Antes de apontar o dedo, os cientistas precisam entender as regras do jogo. E a investigação segue estas regras de ouro. A microscopia dá a primeira pista, claro, mas a evidência mais forte, aquela que realmente fecha o caso, é sempre a conexão entre o fungo que cresceu na cultura e os sintomas que o paciente está sentindo. Sem essa ligação, não há caso. Simples assim. Agora sim, vamos abrir o nosso primeiro arquivo de caso, as leveduras. Elas são, digamos assim, os suspeitos de sempre. Mas como ter certeza da identidade delas? Olhando as pistas, a gente vê que, a olho nu, as colônias de levedura são mais parecidas entre si. Mas é no microscópio que os detalhes começam a aparecer. O Cryptococcus, por exemplo, tem uma cápsula bem distinta, quase um álibi visual. Já algumas espécies de Cândiba formam hifas ramificadas. São essas pequenas estruturas que começam a revelar a identidade do nosso suspeito. Mas claro, nem todo do suspeito confessa tão fácil. Quando as pistas visuais não são o suficiente, o laboratório parte para o interrogatório bioquímico. Esses testes, na prática, revelam o metabolismo do fungo, entregando uma confirmação definitiva de quem ele é. Agora, o nosso próximo arquivo de caso nos leva aos bolores, ou fungos filamentosos. E aqui a coisa fica mais colorida, literalmente. Eles nos dão uma variedade incrível de pistas visuais. É como ter uma fila de suspeitos bem diversificada. E essa ficha de evidências mostra a riqueza de detalhes que a gente tem para analisar. A cor da colônia, a textura, se ela solta algum pigmento no meio de cultura, tudo isso são pistas macroscópicas. Depois, olhando no microscópio, os detetives analisam a estrutura das hifas e a forma como os esporos se organizam. Cada detalhezinho ajuda a montar esse quebra-cabeça. Com tantos suspeitos diferentes na praça, a investigação tem que ser muito metódica. Não dá para improvisar. Cada passo segue um protocolo bem específico para garantir que o culpado certo seja identificado, sem nenhuma margem para erro. E, finalmente, chegamos aos suspeitos mais astutos do mundo fúngico. Os fungos dimórficos são verdadeiros mestres do disfarce, capazes de mudar de forma só para enganar os investigadores. E este é o grande segredo deles, a principal tática de disfarce. Em temperaturas mais altas, como a do nosso corpo, eles se parecem com leveduras. Mas é só a temperatura baixar e pronto. Eles se transformam em bolores filamentosos. Essa capacidade de mudar de forma é a principal pista para pegá-los no flagra. E outra característica marcante desses enganadores é que eles não têm pressa nenhuma. O crescimento deles é lento, deliberado. A paciência aqui é uma ferramenta essencial para o cientista, que às vezes precisa esperar semanas até que esses fungos resolvam revelar sua verdadeira identidade. Bom, depois de analisar todas as pistas e interrogar cada tipo de suspeito, chegou a hora de juntar as peças do quebra-cabeça e finalmente dar o veredito. E o veredito é este: nunca uma única evidência resolve o caso. É sempre a combinação de todas as pistas. O que se vê a olho nu, os detalhes no microscópio, o comportamento do fungo com o tempo e, acima de tudo, a conexão com os sintomas do paciente. É isso que desvenda o mistério. E a gente termina com uma reflexão. Como a gente